Sejam bem-vindos, estamos de volta para mais uma edição de Médio Tejo em Revista. Como habitualmente, contamos com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados eleitos para a Assembleia da República, eleitos no distrito de Santarém, respectivamente pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista, e que nos irão acompanhar até bem perto das 19 horas, uma vez mais, em análise alguns dos temas que têm marcado a recente atualidade da nossa região. Para esta edição desafiamos, entre aspas, os nossos comentadores a apresentarem alguns dos temas que entendem como mais oportunos para esta edição, mas antes, e permitam-me, vou então aqui lançar duas questões, dois temas que infelizmente nos têm acompanhado, pelo menos um dos quais nos tem acompanhado praticamente desde o início desta série de programas, que tem, e vamos começar por aí, a ver com a poluição, neste caso poluição no Nabão, na noite de 28 de fevereiro para 1 de março, um dos exemplos mais graves, digo eu, naquela que é a memória recente no que diz respeito a Tomar, no que diz respeito ao rio Nabão, ainda para mais em dia de feriado municipal, e tanto assim foi que o município entendeu por bem apresentar queixa à APA, à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública. Foi ainda pedida uma audiência ao Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, encontro esse que decorreu na última quarta-feira, sendo que depois houve registro para um esclarecimento do município nabantino que dava conta de que nesta altura há 12 focos suspeitos dessa mesma poluição no rio Nabão. Vou começar com Hugo Costa, que precisamente também marcou presença nesse encontro, na qualidade de deputado eleito pelo distrito de Santarém. Hugo Costa, bem-vindo, obrigado pela presença. Há aqui uma questão que eu queria colocar aos dois, começo pelo Hugo Costa, mas é uma questão aqui objetiva. Temos andado nesta sequência de episódios de poluição no Nabão, direi eu, já há muitos meses, há anos talvez, mas com mais incidência nos últimos meses, e nunca tivemos tantas certezas como aquelas que se afiguram nesta altura, ou seja, estão identificados 12 focos de poluição. Mas foi... Possível poluição. Possível, exatamente. Mas salta para fora que foi necessário, e neste caso o município, apresentar queixa e haver a intervenção direta do Ministro do Ambiente para que as coisas andassem. A APA não fica aqui mal na fotografia? Muito boa tarde a todos, boa tarde a toda a gente, a todo o auditório, ao Duarte. Em relação à questão de que se passou, bem, em primeiro lugar, quem vive em Tomar sabe perfeitamente que, como o Feliciano bem sabe, que este foi certamente uma das situações mais graves que tivemos origem e a capacidade de observar, e foi uma das situações mais graves que certamente assistimos. Ainda para mais no dia da cidade. A cidade acordar naquilo que era o seu dia municipal, o dia da cidade, o dia da fundação do Castelo, uma data simbólica para Tomar, acordar nesse dia com aquele espetáculo que todos assistimos. Eu estava em Tomar nesse dia, mas nessa manhã estive em Tomar e apercebi-me da situação e fiquei automaticamente também muito preocupado e muito constrangido com uma situação desta dimensão no dia. Sublinhar duas questões essenciais. A resposta imediata do município e a resposta imediata do Ministro do Ambiente, que ele próprio tentou liderar politicamente o processo. Ele próprio pediu também à APA para a APA se colocar a caminho, digamos assim, para a inspeção vir para o terreno. E, em relação aos dados, os dados ainda não são muito concretos, mas recordo que o ano passado as análises que foram feitas pareciam que naquele dia em concreto não tinha sido poluição. Em resposta às perguntas quer do PS, quer do PSD, quer do Bloco de Esquerda, foi essa a resposta que tivemos. Aliás, ainda na última semana a APA diz que se foram causas naturais. Sim. A APA começa por dizer que foram causas naturais, é verdade. Entretanto, na reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, em que tive presente a convite da Sra. Presidente de Câmara, na audiência que o Sr. Ministro do Ambiente deu à Sra. Presidente de Câmara, os dados que nos apresentam já são completamente diferentes. Apresentam-nos dados de
químicos, em alguns fatos, que ainda não podiam ser totalmente públicos, o que é que se passava, porque ainda estava nos períodos de incubação de algumas matérias, e com 12 focos de poluição possíveis, que vão ser fiscalizados e acompanhados. Sublinhar que também foi criada automaticamente uma equipa de trabalho entre a Câmara Municipal de Tomar, a Câmara Municipal de Orem e a APA, para resolver o problema, para encontrar a situação, para depois também o problema ser resolvido. Existem múltiplos fatores, obviamente estamos inclinados sempre para falar dos mesmos, da hectare de ceiça, de outro conjunto de matérias que estão nos 12 possíveis. Inicialmente a APA retirou a hectare de ceiça, mas num ponto posterior também está como um dos possíveis focos de poluição, porque podia estar tudo bem no controle, mas poderia ter havido algum problema, nomeadamente com o bypass. Foi o que os técnicos da área disseram. Eu não sou técnico da área, nem quero ser, mas sublinho três questões essenciais. O Ministro do Ambiente estar no terreno para resolver o problema, a Câmara Municipal de Tomar estar empenhada e ter pedido ela própria, por desconfiando dos dados que sempre a APA apresentou e que todos os dados apresentaram, a Câmara Municipal ter dito que pagava ela própria um estudo a uma entidade independente, no caso a Logos, e também independente da APA, sem ser da APA, ser independente da APA. A Logos é das câmaras municipais. Sim, sem ser da APA. Então, independente, como independente, mas não ser da APA. E em última instância, também sublinhar, não é da minha cor política, mas acho que também é importante sublinhar a forma construtiva como a Câmara Municipal de Orem tem estado no processo, que sei que assim que a Presidente de Câmara Tomar pediu ao Presidente da Câmara de Orem para se constituir este grupo de trabalho, a resposta foi automaticamente positiva, sublinhando que também na Câmara Municipal de Orem existe a vontade de resolver este problema, e penso que também, tanto quanto é conhecido, mesmo a própria hectare de ceiça, existe um conjunto de candidaturas comunitárias via POCUR que estão já bastante avançadas, que visa resolver aquele problema. Mas eu tenho que voltar a fazer a pergunta que eu fiz. A APA fica ou não mal na fotografia? Eu acho que já todos aqui falámos que muitas vezes não há meios, não há pessoas suficientes para ver as situações, porque os meios são sempre insuficientes. A verdade é essa. Acho que as primeiras informações da APA não foram as melhores. Tanto que a APA depois também já refez a informação. As primeiras informações da APA estiveram longe de ser as melhores. Parece-me a mim que isso é óbvio. Também noutros casos a APA pode não ter ficado assim tão bem no filme, por exemplo, na questão do Tejo, mas neste caso a APA obviamente nunca poderia ter vindo para a opinião pública logo no dia a seguir dizer que aparentemente eram causas naturais e que havia um conjunto que não era a hectare de ceiça, etc., quando passado 2 ou 3 dias apresenta dados que não eram tão assim quanto isso, porque obviamente os dados em concreto, depois de analisados, são feitos com muita atenção. Eu acho que neste caso em concreto é perceber, como outros a nível de poluição, perceber o foco poluidor. As pessoas que são de Tomar sempre souberam que sempre existiu poluição no Rio Naval. Sempre existiu. E bem mais grave do que vemos hoje, se calhar. Há 30, 40 anos atrás, quando Tomar era uma cidade com uma pujança industrial que hoje não tem, a poluição do Rio Naval tinha dimensões até bem mais assustadoras do que tem hoje. Agora, obviamente que as pessoas têm hoje necessidades diferentes e também não aceitam o que aceitavam no passado. Eu acho que, muito sinceramente, esta equipa, mais do que o que é que se passou mal até nesta semana, acho que uma equipa constituída para a Câmara Municipal de Tomar, para a Câmara Municipal de Orem e pela APA, tem obrigações de conseguir identificar o problema e encontrar as soluções para o mesmo. Duarte Marques, bem-vindo. Vou também aqui pegar numa situação duas situações que o Costa aqui sublinhou, que têm a ver... É normal o Ministro do Ambiente, vou utilizar este termo, ter que chamar à pedra a APA e mandá-la para o terreno. É normal que uma Câmara, neste caso a Tomar, recorra a outra entidade, ainda que afeta as autarquias, mas é normal que recorra a outra entidade para pedir análises, quando a APA deveria servir precisamente para essa vigilância e para esse esclarecimento. Feliciano, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Infelizmente este é um tema recorrente e já falámos aqui dele várias vezes. Nós podemos tentar perceber que as pessoas estão empenhadas, e finalmente estão empenhadas, mas também podemos perceber o que é que isto quer dizer.
o modus operandi deste governo e deste ministro é sempre este. É quando há um autarca socialista que se queixa, ele vem a correr para o terreno, faz uma reunião, cria um grupo de trabalho e vai tentar resolver o problema. E o Hugo está-se a rir e diz assim, Hugo, como é que foi em Torres Novas? Mas é importante resolver o problema ou não? Não, mas o que é importante é resolver o problema. Queres ouvir ou não? Não é isso. Esta coisa de um grupo de trabalho juntar a Câmara de Orem a tomar o ministro, a APA, o seu ministro é o herói, vai chamar toda a gente à pedra, isso a mim diz-me zero. O caso de Torres Novas, também houve uma comissão independente, que andaram lá todos e juntaram toda a gente. Isto é forma de adiar problemas. O problema da poluição é um problema de ação e de fiscalização. Não é uma reunião do ministro com a Câmara de Tomar. A senhora Presidente fez o que tinha a fazer. Isso. A senhora Presidente, a competência dela é chamar a atenção ao ministro, ir falar com ele, obrigá-lo a atuar. Nós não podemos ter um ministro que a seguir diz que a APA vai atuar e depois a APA quer meios e não tem. Qual é o problema da intervenção dos ministros nestas coisas? A APA tem recursos escassos. Eu não vou repetir aqui outra vez que nós propusemos no Orçamento de Estado tirar dinheiro do metro de Lisboa para resolver o problema. Não resolveu o problema diretamente. Hugo, se tu tiveres 20 fiscais, passares a ter 30, como é que o Feliciano pode perguntar a APA não devia? Devia. O problema da APA é que a APA não pode atuar quando o ministro liga. A APA tem que atuar sempre. Não é quando há uma pressão de um Presidente de Câmara e o ministro vai a correr, que a seguir tira a APA de onde ela devia estar para ir para tomar. Ou tira de tomar para ir para Abrantes, se é a Presidente de Câmara de Abrantes a falar. Ou se for o Presidente de Câmara de Mação a falar, lá vai a APA a correr. A APA não tem meios para fiscalizar o ambiente em Portugal. Quem disser o contrário está a mentir e a enganar as pessoas. E nós temos de ter prioridades. Porquê? Porque Hugo não tinha há 5 anos, não tinha há 6 anos, não tem há 4, nem tem hoje. Não é uma questão partidária. Eu digo é quando há folga para pôr mais gente, para pôr mais meios, é para usar para isso, não é só para propaganda. Agora, o que é o modus operandi deste ministro? É receber a Presidente de Câmara, dizer que vai mandar a APA para lá, fez o mesmo em Torres Novas, fez o mesmo no Tejo várias vezes e só agiu, de facto, quando a espuma tornou impossível que não agisse. Porque é o modus operandi e é assim que funciona. É um grupo de trabalho, a Assembleia, o Governo, estão cheios de grupos de trabalho e aquilo é só para adiar o problema. Já passaram 2 anos e meio, quase 3. Qual é o problema da poluição em Tomar? Não é uma empresa. O caso do Tejo é mais fácil, apesar de ser mais grave, porque há um foco de poluição gravíssimo, toda a gente sabe qual é. Aqui são E o ministro teve coragem, não são 12, serão 30 ou 40. Sim, 12. Depois estão a contar com as hectares. Eu sou o mesmo, recordo, do Sr. Ministro do Ambiente, numa pergunta que os deputados do PSD fizeram, ter respondido que não havia poluição no Nabão. Respondeu mesmo à pergunta do PS. Lembram-se? Respondeu mesmo ao Não PS. há poluição no Nabão. Porquê é que não ao há PS? poluição no Nabão? A culpa não é do Ministro. O Ministro aqui é pouco sensato na resposta. Porque no dia que se fez análise, Não havia. não havia poluição. Sim, mas nós já falámos Agora, disso aqui. Está bem, mas deixa-me lá acabar. Tiveste aí meia hora a falar, agora deixa-me falar a mim. Ou seja, estas ações políticas que são inteligentes, há um problema de poluição. O Hugo, deputado do PS, habitante de Tomar, faz uma pergunta ao Governo. Faz o que está ao seu alcance. A Presidente da Câmara pede uma reunião ao Governo. O Ministro recebe os dois e diz que vamos atuar, não sei o quê. Isto é o mínimo. É o que se pode fazer. Eu preferia que houvesse soluções que a gente nem soubesse quais elas são, nem reuniões, nem nada, e que se resolvesse o problema. Porque isto serve para quê? Serve para as pessoas ficarem descansadas e pensarem: o Hugo fez o que podia, a Presidente de Câmara fez o que podia, e o Ministro até parece que faz o que pode e a culpa é da APA que não atua. E depois tem pessoas como o Feliciano, bem intencionadas, dizem assim: é lamentável, tenha que vir o Ministro atuar para a APA fazer o seu trabalho. Pois é, o problema é que o Ministro que manda a APA fazer o seu trabalho não lhe dá dinheiro para ela fazer o seu trabalho. Porque este Ministro preferiu tirar 1.000 milhões de euros do POCUR, que o Guina agora citou, 1.000 milhões de euros, para ir fazer o alargamento do metro de Lisboa e a linha de Cascais. Mas o POCUR vai permitir onde há interessados, resolver o problema da tarde saíram de lá, como tu sabes. mas o problema não é só a de Seiça. Não, mas no caso é que é a de Seiça, depois é outra em Torres Novas, é outra em Mação, é outra no Sanual. Que não é do Partido Socialista. Não é isso. E Estou a dizer que não é questão, esquece o Partido Socialista e o PSD. Aqui é uma questão de atitude. O POCUR servia para a valorização dos recursos naturais, não é para andar a fazer o metro de Lisboa, nem para fazer o raio da linha de Cascais. A linha de Cascais tem interessados privados. Se os privados querem investir, deixem-nos investir. Nós precisamos do dinheiro no interior do país. Porque além da tarde, há muitas mais por este interior fora que têm que ser arranjadas. E, portanto, o que eu digo é, não se deixem enganar pelas boas intenções das reuniões, das ações. Nós, quando fazemos uma pergunta escrita, muitas vezes, serve, por um lado, para chamar a atenção do Governo, que há um problema.
e é a nossa obrigação, para dizer, pá, fizemos o que está ao nosso alcance. E o Ministro não pode dizer que não sabia. Agora, o que a APA precisa é de recursos, é de meios, de inspectores que estejam no terreno. Não pode ter 2 inspectores para esta zona toda do país, nem a APA nem a Inspeção-Geral. E, portanto, o problema do ambiente não é só a ETAR de Ceiça ou a empresa de suinicultura A ou B. Até porque, além destes que estão identificados, há outro problema, que são as descargas de gente que vem ali descarregar com o autocarro. Podem vir, e estes são os legais. Podem vir do Porto, de Lisboa, de Coimbra e vêm descarregar aqui ao Navão. E hoje só conseguimos combater isso. Ou temos um Arlindo Consulado de Marques em cada margem, que é impossível. Ou temos meios de fiscalização, falo até de câmaras de vigilância nas zonas de maior acesso. Hoje em dia, por exemplo, não é drone, o drone é uma conversa do Ministro do Ambiente também. O drone serve para quê? Resolve o quê? Diz lá. Não, dá para ver. Mas o drone dá para ver lá no dia. Vais lá com o drone levanta, faz fotografia e aterra. Sim. O drone não faz nada. Por exemplo, os comboios. Há muita gente que não sabe isto. Os comboios, a linha, por exemplo, da Beira Baixa, tem um sistema de infravermelhos que detecta se um rato estiver em cima da linha ou se cair um calhau, uma pedra para cima da linha, com infravermelhos. São sistemas baratos e eficazes que os comboios, por exemplo, já têm em muitas zonas do país, e que nós temos que começar a pensar que nos pontos mais negros temos que começar a ter mecanismos destes com efeitos de dissuasão. Se calhar fazem mais estas câmaras do que alguns técnicos no terreno. Porquê? Porque eles não conseguem estar em todo lado e são facilmente detectáveis. Portanto, aqui o Hugo há bocado dizia, há 40 anos poluía-se muito mais. E é verdade outra coisa que ele disse, que é as pessoas estão menos tolerantes a isso. Porquê? Porque há menos justificação. A própria evolução industrial, a revolução industrial, o crescimento económico torna-se desenvolvimento quando as empresas começam a evoluir e são menos poluidoras. E, portanto, são menos poluidoras é porque há menos tecnologia que permite poluir. As empresas têm mais obrigações, têm mais responsabilidades e as pessoas estão menos tolerantes. Portanto, só os países subdesenvolvidos é que têm muita poluição por alguma razão. As empresas que há nestas regiões, o tratamento das águas e dos resíduos das nossas cidades e das nossas vilas, hoje têm a obrigação de ser mais rigoroso. Eu lembro há dias o Ministro da Agricultura dizia que os seus presidentes de Câmara têm que gastar menos dinheiro em festas para limpar a floresta. É que muito antes, só um deslocado é que acha que os presidentes de Câmara preferem gastar dinheiro em festas do que tratar da sua vida. Mas haverá, certamente, haverá com certeza. Mas nós temos que olhar hoje para o terreno e começar a pensar que eu dou-lhe o exemplo do meu concelho. O meu concelho é dos concelhos com o saneamento básico feito há mais anos. Mas hoje em dia está muito desatualizado. Portanto, hoje em dia pode-se dizer assim, afinal há concelhos ainda melhores do que Mansão nessa coisa. Pois é, que o nosso tem 20 anos ou 30. E já está degradado. Portanto, estas hectares todas que funcionam, as novas, e aquelas mais antigas, que foram novas, que foram exemplares, hoje em dia têm essa manutenção para fazer. É como as empresas. Nós temos que trabalhar, porque qualquer empresa, muitas empresas têm formas de fugir e descarregar mais do que podem. E este tem que ser o nosso combate. Quando se diz a defesa do ambiente e dos recursos naturais, também é dar mais capacidade a estas empresas de poderem continuar a produzir o que produzem, mas tendo menos impactos ambientais. E é para isso que servem os fundos comunitários, é para isso que serve o POCU, e nós temos de desenvolver mais capacidade nesse aspecto. Mas, Eduardo Marques, eu vou insistir nesta questão da APA, porque é algo que salta aqui à vista. Temos este alarido, entre aspas, que foi então criado por este episódio de poluição no dia 1 de março aqui em Tomar, mas já bem antes houve registro desses e outros exemplos de poluição, e tal como sublinhado, o Ministro do Ambiente disse nessa tal ocasião de que não havia poluição no Nabão. Tudo bem, ficámos tudo conversados. Bem, não, tudo mal. Pronto, mas ficámos conversados nessa altura. Há então registro para este episódio no dia 1 de março, segue-se estas queixas. A APA, na última semana, diz que tudo não passava de causas naturais. 3 ou 4 dias depois... Contradiz, a APA contradiz. Então, se não foi aqui a pressão do Ministro, foi... Mas, pior ainda, é que se for a pressão do Ministro que determina se há poluição ou não, é porque a APA então não vale mesmo nada. Eu acho que há aqui uma coisa que isto... Ou houve mais meios nesta altura? É óbvio que houve mais meios. A APA veio para cá. Uma coisa é vir cá recolher uma análise uma vez por mês. Mas haver mais meios não possibilitaria que a APA, na semana passada, dissesse que tudo isto eram causas naturais. Feliciano, porque repara, o Ministro também veio dizer que o problema da espuma no Rio Tejo eram causas naturais, que era a concentração no terreno. É tudo conversa fiada, porque é possível que seja de causa natural. Hipoteticamente até pode ser alguma da poluição, porque é o desgaste, os sedimentos que revoltam. Agora, numa conjugação de fatores
de hidráulica, etc., pode causar a espuma? Pode! Se eu agarrar na água aqui de tomar e a fizer compressão contra uma parede, também vai fazer espuma, de certeza. Faz é muito ou menos. Temos é que ver o que é essa espuma, porque às vezes há uns tontos, também vem água, vem um bocadinho de espuma no Tejo, e acham que aquilo é poluição. Não é! Pode não ser. É óbvio que aquela que nós vimos em Abrantes tinha que ser, não é? Agora, o que é que acontece? Se calhar a APA veio cá, a primeira, num dia recolhe uma análise, e é o problema da falta de meios, ou de meios eficientes. Porque até pode ficar todos os dias e não apanhar nada. Isto só se vai lá com fiscalização permanente. Porque hoje em dia é fácil ter isso. O dinheiro que se gasta num drone que serve para tirar fotografias, ponto. Se calhar se tivéssemos amostradores permanentes dentro d'água que fazem uma recolha diária e que os resultados são verificados todas as semanas, isto não é assim tão caro. Há muita universidade por aí fora, em Portugal, com tecnologia desta, que permite monitorizar em permanência, como as empresas têm. Os tipos da PEGOP, por exemplo, ali em Abrantes, têm análises permanentes por conta deles. Porquê é que o Estado não pode ter isso? Na barragem de Belver, por exemplo, tem lá sempre uns métodos de amostragem que vai recolhendo. As empresas fazem isto. O problema do Estado é que se deixou de pauperar bastante em algumas áreas. Hoje em dia, por exemplo, a APA é uma entidade que é muito mais produtora de relatórios do que propriamente de fiscalização e de ação e de controle. Também não é só a sua função. Mas em Portugal, infelizmente, há muitos institutos, há muitas instituições que ao longo dos anos se tornaram mais fazedores de relatórios e de estudos do que propriamente de cumprir aquela que é a sua principal missão. Eu tenho um tio que é muito próximo do setor das drogas, salvo seja, do tratamento, e ele dizia muitas vezes que o problema, do caso do Instituto da Droga e Toxicodependência, é que antigamente os técnicos estavam quase todos no terreno e agora estão esmagadoramente na sede a produzir relatórios para as diversas instituições que pedem, em vez de estarem no terreno com as pessoas. E nestes casos acaba por acontecer o mesmo. Eu não vou àquela conversa dos guarda-rios, porque os guarda-rios também não resolvem muito. Nós precisamos de tecnologia no terreno, que permita depois uma espécie de CSI perceber de quem é que é aquilo. Aquela conversa da CELTEJO, das amostras, aquilo é tudo conversa, porque as amostras daqueles dias a seguir já não vão dizer nada. Claro. Porque ou se apanha a empresa a pôr dentro da água, porque ele depois está dentro da água, é muito difícil de provar que é da empresa A, B ou C. Não é por isso que há uma investigação criminal a decorrer, Ministério Público, recolha de informação interna para conseguir conjugar vários factos. Isto nos filmes é muito fácil. Nos filmes há ali um bocadinho de poluição, vai-se logo identificar o ADN e tudo. Aqui é mais difícil e, portanto, nós só conseguimos, com muito trabalho, se houver uma cultura também das pessoas, dos cidadãos, de denúncia, que deixem de comprar produtos das empresas que poluem, por exemplo, que também é difícil, mas tem que ser um bocadinho por aí, e que haja censura pública. Isso é muito importante. E ao Governo tenha meios para poder cumprir a sua função. Que eu tenho a certeza, se tentarem fiscalizar mais, a dissuasão vai ser maior. Muito bem. Poluição, Hugo, tudo dito? Acho que é um assunto que temos que continuar certamente nos próximos debates a continuar a acompanhar com toda a preocupação e obviamente que acredito que se tem que encontrar aqui uma solução e sublinho que a Câmara tomar e também a Câmara de Orem tem todo o interesse como acredito que os autarcas todos, ou praticamente todos, os autarcas, mas nomeadamente os do Médio Tejo, todos, não conheço nenhum autarca que não tenha interesse em resolver os problemas de poluição no seu concelho. Por isso, certamente, só posso acreditar que a Câmara de Tomar com a Câmara de Orem vão, independentemente da APA ou não APA, acho que a Câmara de Tomar e a Câmara de Orem estarem a trabalhar em conjunto para perceber o que é que se passa, que certamente estará algures entre os dois territórios, ou parte num território e parte no outro. Também é uma possibilidade muito, muito, muito evidente. Por isso, certamente, vão encontrar as melhores soluções. Muito bem, avancemos então, mudemos de tema. Ontem aqui na ERTS avançámos com a indicação que nos foi relatada por algumas pessoas, não só aqui no Concelho de Tomar, mas um pouco por todo o Médio Tejo, tendo em conta esta campanha de sensibilização para a limpeza de terrenos e isso é um belo tema. Até 15 de março. Chegou-nos a indicação, vou começar pelo Duarte Marques, que muitas pessoas, olhando apenas para aquele simples folheto que tem sido distribuído, onde fala da limpeza para já começa logo pelo termo gestão de combustível. Se calhar quem está no terreno, aquelas pessoas mais idosas, ficam logo a pensar o que será a gestão de combustível. Mas fala-se em toda essa limpeza de 50 metros à volta das casas, mato e árvores, e chegou-nos a indicação de que há pessoas que têm cortado tudo, até árvores de fruto. Há aqui algum erro nesta campanha de sensibilização? Há aqui vários erros. Há erros de décadas e há agora uma intenção estratégica do Governo, que eu percebo a intenção inicial, que é pôr pressão nas pessoas e nas câmaras para limpar,
Mas por outro lado também passar um bocadinho, como é que se diz, passar a batata quente para os autarcas. Deus queira que eu esteja enganado, eu estou aqui a bater na mesa, as pessoas não sei se estão a ver. Deus queira que esteja enganado. Se este verão houver tragédias, eu sei que o Governo vai dizer a culpa é das câmaras que não fizeram o seu trabalho. Porque a lei tem muitos anos e obriga a um determinado tipo de limpeza junto às casas, e agora as câmaras vão-lhes custar 40%, 20% do FEF se não limparem. Há câmaras que já disseram, cortem já o nosso, nós não conseguimos. Porquê? Aqui 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, não há, o Governo sabe, os ministros de Estado em surdina que reconhecem isto, não há capacidade instalada para fazer este trabalho. Se a Presidente de Câmara Tomar quiser cumprir a lei e contratar, Hugo, até podia ser só um, e contratar empresas, equipamentos e máquinas para ir fazer isto em Tomar, não existia oferta, nem para Tomar, nem se calhar só para a Paceiça ou para uma aldeia ou para uma... Não há meios em Portugal para fazer isto. Até porque, e mesmo assim, mesmo que houvesse, a maior parte estão a retirar a lenha da floresta que ardeu. Ou seja, isto é uma tontice pegada que tem um mérito que é, pelo menos fez-se mais do que no ano anterior na limpeza da floresta junto à casa das pessoas. E esse ponto eu não me esqueço e é importante dizê-lo. Segundo ponto, parece importante, pois é ridícula a forma disparatada e tonta como o Governo geriu esta campanha. Porque este panfleto que chegou agora às casas das pessoas, que cada Presidente de Câmara recebeu uma carta, é desatualizado, é mal feito e ainda por cima não cumpre a lei. Porque, por exemplo, dou um exemplo concreto. Os panfletos chegaram agora à casa das pessoas e que foram enviados pela autoridade tributária para a casa de cada português, está desenquadrado da lei que este próprio Governo já alterou. A coisa é tão ridícula que até a carta que o Secretário de Estado manda às câmaras, o nome dele está errado. Uma carta que ele assinou, o nome do Secretário de Estado está errado na carta. Um exemplo concreto. As copas das árvores. A lei dizia que as copas das árvores tinham que ter um espaçamento de 3 metros. Entretanto, o Governo já alterou o despacho e passou para 10 metros. Isto já tem semanas ou meses. E o panfleto que eles mandaram mesmo assim ainda fala da versão anterior. Ou seja, a lei já diz que tem que ser 10 metros, mas o panfleto diz às pessoas que tem que ser 3. Então, e se alguém for prejudicado por isso, como é que é? Pior, a das árvores de fruto. As pessoas assustadas. Porque só se fez propaganda com a GNR no terreno, com toda a gente no terreno, fez-se muita propaganda e esqueceram-se de dizer às pessoas que as árvores de fruto não contam. Então há gente a cortar as árvores de fruto à volta de casa, que algumas até são de defesa da própria casa. Porquê? Porque é tudo feito com os pés e à pressa. Faz lembrar a história do eucalipto também. Quiseram acabar com o eucalipto, afinal, durante este governo já cresceu mais eucalipto, era normal, e no Pinhal de Leiria tivemos a líder do Bloco de Esquerda a ir visitar o Pinhal de Leiria, que afinal ardeu e não havia lá um eucalipto plantado. O que é que aqui está a acontecer? A tentativa de fazer tudo à pressa e tentar montar uma campanha de imagem que se está a fazer o mais possível é para espiar as responsabilidades do ano anterior. Eu acho que o resultado vai ser mais positivo, porque de facto vai haver mais limpeza e isso vai acontecer. Outra coisa não seria de esperar depois da vergonha do ano anterior, que é uma vergonha que aconteceu no ano anterior, e portanto estamos a correr atrás do prejuízo. Agora, também temos que pensar como é que se vai financiar isto. É que oficiar há aqui uma coisa que é muito injusta. É que é muito fácil o Primeiro-Ministro ir a alguns conselhos, como Caminha e Torres Vedras, demonstrar o grande trabalho que está a ser feito, mas para esses conselhos o Governo aprovou fundos comunitários para financiar aquela limpeza. São 2 câmaras socialistas. Vai lá perguntar à Presidente de Câmara de Tomar se recebeu alguma coisa para limpar aqui à volta. Vai lá perguntar ao Presidente da Câmara de Sardual que o PDR aprovado, quanto é que já recebeu para limpar ali à volta. Vai lá perguntar à Câmara de Mação quanto é que recebeu. Vai lá perguntar à Câmara da Sertã ou à Câmara de Abrantes. Porque uma coisa, qual é que é aqui o grande erro também? É que está-se a dar prioridade e obriga-se certos conselhos e freguesias a limpar. Mas depois, as aberturas de concursos que há para financiar isto não correspondem a estes conselhos. Não seria mais de maior bom senso que, se há zonas de maior perigo, que o Governo define como maior perigo, essas candidaturas fossem valorizadas nos fundos europeus e nos fundos públicos para esses conselhos e para essas freguesias? Não, infelizmente não tem nada a ver. As prioridades estão ali e o financiamento está além. E infelizmente isto não é de agora, isto já aconteceu muitas vezes. E portanto, há aqui um fazer com os pés este processo todo. A história do panfleto é ainda mais ridícula, porque há 2 semanas atrás a própria SIC tinha feito uma reportagem a revelar isso, porque era a mesma informação que a autoridade tributária mandou para a casa das pessoas. Esse panfleto é feito a partir
dessa mesma informação, e mesmo assim o Governo não corrigiu o tiro. E, portanto, está a acontecer que em muitos sítios as pessoas, na lei diz que é preciso limpar 10 metros entre a copa das árvores, o panfleto diz 3, o panfleto não fala das árvores de fruto, e, portanto, é uma confusão desgraçada que espero que não tenha consequências graves. Uma coisa eu tenho a certeza, para o efeito da defesa da floresta e das pessoas, o cortar a mais é sempre melhor do que cortar a menos, à partida, e portanto vamos ver, e espero que este verão corra bem, e espero que continue a chover muito, que é para haver muita água e para que não haja tanto problema no início do verão, que este ano, já se percebeu, vai ser mais cedo. O Costa, está a aproximar-se o dia 15 de março. As pessoas têm estado a levar a sério este aviso e esta obrigatoriedade? Primeiro ponto, ninguém toleraria que não se mudasse completamente o paradigma da floresta, da limpeza da floresta. A lei é volto a relembrar que a lei é de 2006. A lei que coloca estas responsabilidades é 2006, com algumas pequenas alterações que têm existido. No prazo, por exemplo, era até 31 de Abril, agora é final. A lei geral é desde 2006. Ninguém, durante anos e anos, quis saber da limpeza das florestas. Tivemos as situações que tivemos devido a essa questão. Depois, obviamente, que há sempre falta de informação. É verdade. Relembro que, por exemplo, neste Conselho, que é o Conselho que eu conheço melhor, por isso falamos só deste Conselho, que neste Conselho a Câmara Municipal tem ido a todas as freguesias com os senhores Presidentes de Junta reunir com as pessoas para explicar o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. As pessoas depois podem dizer que não têm informação ou que não têm informação, mas também não foram à sessão de informação. A Rádio ERSE, da mesma forma que tem noticiado que há pessoas que dizem que não sabem o que é que vão fazer, também tem noticiado que a Presidente de Câmara tem ido pessoalmente com os técnicos e com os Presidentes de Junta explicar a lei. Por isso, a todas as freguesias do Conselho, independentemente da cor política, independentemente de ser mais urbana. Glória, porque a Presidente de Câmara faz o seu trabalho e bem. Não está a dar informação às pessoas. Depois o Governo manda a informação contrária. Em Tomar, a Presidente de Câmara tem ido a todas as freguesias, com o Presidente de Junta local, com os bombeiros, com os técnicos da área florestal do município, explicar a lei. E isso tem sido feito nas 11 freguesias. Eu só tenho pena que ela não tenha protestado pelo panfleto que o Governo mandou para a rua, porque de facto é um engano para toda a gente. A senhora Presidente de Câmara diz uma coisa num dia às pessoas, e diz bem, tenho a certeza. E a seguir recebem um panfleto do Governo que diz o contrário. Isto parece um país... A informação para as pessoas é sempre importante. E é importante informarmos as pessoas. Agora, se há erros, eles têm que ser corrigidos. Não estou a pôr isso em causa. Agora, é importante informarmos as pessoas e as pessoas terem informação. Haverá sempre pessoas que dizem que não têm informação. Mas volto a sublinhar. Num conselho em que eu acho, e que não é por ser o meu conselho, mas em que eu acho, e certamente no Médio Tejo existem outros conselhos que estão a fazer posição idêntica, em que a coisa está a ser bem feita, ou seja, em que a Presidente de Câmara com as freguesias tem, independentemente da freguesia, independente da cor política, independente de tudo, tem explicado e está no terreno a explicar a lei, que é a sua competência. Também é verdade pelo que o Duarte diz, que esta lei, da forma como está feita, coloca mais responsabilidades nas autarquias, o que obriga também os Presidentes de Câmara a fazerem este trabalho. Agora, a verdade é que tinha que começar a haver uma responsabilização maior. Agora, é óbvio que as pessoas muitas vezes não têm informação completa. Eu acho que este é um ano de aprendizagem desse ponto de vista. Acho que a nível internacional existem muitos modelos e muitos exemplos em que a limpeza é feita desta forma, é feita até um dia, depois senão é o próprio Estado, entre aspas, o município que tem que assumir. Mas podemos logo começar pela data. Faz algum sentido que a limpeza seja ainda em pleno inverno? Não vou discutir. Eu não sou engenheiro florestal, não sou técnico florestal, não sou proprietário, não vou discutir questões técnicas. Mas é uma questão de bom senso. Às vezes as questões técnicas podem não ser iguais ao bom senso. Pode acontecer eu não conheço, chegarmos ao verão e já muito mato já cresceu. Eu não conheço as razões. Eu acredito que os técnicos do Ministério da Agricultura, porque obviamente não é o Ministro nem o Secretário de Estado que decide. O problema é que às vezes o Ministro decide por cima dos técnicos e é um problema. Eu acredito que a data foi escolhida tendo como base relatórios técnicos. Tal como a de 31 de Abril. Certo.
Acredito ter com base em relatórios técnicos. E acredito que esses relatórios técnicos tenham algum fundamento. Mas, se fosse assim, se o governo se limitasse a seguir os relatórios técnicos, não estava lá a fazer nada. Não, mas acredito Mas há o contrário. Por exemplo, o ano passado, também os relatórios técnicos diziam todos que era preciso antecipar a época de foco e de prevenção, que era preciso isto e tudo, e o governo ignorou isso tudo. Já discutimos aqui o que é que não, está bem, não, mas é para dizer que os relatórios técnicos não podem servir de escudo só eu apenas disse ao Feliciano que não vou comentar a data de 15 de março porque honestamente não tenho competência científica para... Mas e não vou, por senso comum pode-me parecer errado. Sim. Agora, acredito que existe há aqui uma nuance que é importante pegar, que é o seguinte: o papel das câmaras não é o que está na lei. Não é dizer que a senhora Presidente de Câmara tem que mandar limpar. Tem que mandar as pessoas limpar. Tem que mandar as pessoas limpar, sim. Não é tem que mandar limpar se não for feito até determinada data. Tem que mandar limpar. É esse. As câmaras municipais são responsáveis por limpar. Se as pessoas não limparem, é a Câmara que tem que limpar. E, portanto, um órgão de informação é a Rádio Hertz. As câmaras têm o dever de tentar tornar por mais informação às pessoas. E ajudam, mas não têm essa obrigação, porque até a lei é geral e abstrata, claro. E compete ao Governo também fazer isso. As câmaras estão a ajudar e bem, as juntas de freguesia, que têm um papel fundamental. Agora, eu quero ver quem é que são as câmaras que se vão substituir aos proprietários para fazer isto. Se têm meios, se têm dinheiro e se têm capacidade. E se os proprietários deixarem. Eu não sei como é que é a realidade de tomar, porque isto é um detalhe muito de cada um. Mas eu lembro, por exemplo, no meu concelho de origem, em Mação, 80% dos proprietários não vivem lá. E é difícil contactá-los. Contactá-los? Saber quem são. A GNR, isto por causa também dos extremistas da proteção de dados, que são também culpados de muita porcaria cá neste país. Claro. A GNR não tem informação da autoridade tributária sobre a propriedade dos terrenos. E muitas vezes queixam, nós não os conseguimos contactar porque não podemos ter acesso a essa informação. E agora como é que é? Não é? Mas tanto consegue, o município de Mação tem um cadastro já em condições. Tem o de Mação e o resto do país. Não, e o Departamento tem um cadastro em condições. Mas não foi o cadastro que impediu que mas sabe-se pelo menos quem a Câmara sabe, mas quem tem que notificar é a GNR. A Câmara sabe quem são os proprietários. O Presidente da Câmara, o que é que fez o ano passado antes por acaso? Correu ao menos para aí em abril ou maio, o que é que foi? Mandou uma carrada de cartas a proprietários nos casos mais perigosos. Porque a Câmara Municipal tem os dados. Agora a GNR não tem isto, é? A Câmara Municipal tem os dados pelo cadastro. Portanto, isto aqui é uma questão de prevenção, obviamente, de empenho, de vontade, de disponibilidade, mas há muito mais a fazer. Tentar querer pôr aquilo que não se fez em 20 anos, fazer em 6 meses. Acho que temos que andar para a frente e temos que encontrar soluções para o problema. E, obviamente, que no primeiro ano nunca será perfeito. Agora, as pessoas também, eu percebo que as pessoas muitas vezes não tenham informação. E aqui os órgãos de comunicação social, como a Rádio Hertz, etc., são cruciais para explicar o que é que tem que ser. Os padres, a coisa importante, os padres na missa. Gente, muito importante. Agora tem que ter a informação. Obviamente, as pessoas dizem assim, e tal, mas a Presidente de Câmara vai que apresente. Sim, mas muitas vezes também as pessoas, ou por vergonha, ou por não quererem àqueles locais, acabam por não ir àqueles locais, e tem que haver outras formas de também difundir essa informação. Porque sabemos que, infelizmente, faz uma ação. Eu, por acaso, vi as fotografias de várias freguesias, estavam 50, 60, 70 pessoas, e se calhar o número de pessoas interessadas é aquilo vezes 10. Ou seja, mas também é importante essas pessoas depois que transmitam a toda a resta da freguesia. Aqueles que lá vão são aqueles que até limpam e costumam limpar e são mais empenhados. Pois é, por isso, esses não se interessam. E, aliás, olhando para todo este mecanismo, se calhar há pessoas, se a Câmara depois tem que limpar, deixá-la limpar. Não, as pessoas têm que pagar, tem que pagar. Mas tem que haver aqui uma cobrança coerciva. Claro. Sim, e tudo mais, se calhar mas para muita gente é mais barato deixar que a Câmara vá lá limpar. Lá está. Esta pressão de cortar os 20% do FEF às câmaras. E também não deverá acontecer, porque não acredito. Câmara que seja o meu Presidente de Câmara já disse, o de Mação podem cortar já. A Câmara não vai fazer isso. É impossível. É estar a enganar quem? Não é só passar o ônus para cima das pessoas. O tempo então o dirá. Já estamos na reta final, mais coisa menos coisa, faltam 15 minutos. Não sei se querem então avançar com temas que tenham pensado. Duarte Marques. Sou já eu? Não, há aqui um tema que eu gostava de trazer aqui hoje, porque é um tema que está na atualidade, como todos os temas que nós discutimos na Rádio Hertz, este está mesmo, tem a ver com o investimento público. Eu acho que finalmente caiu a máscara ao Governo em muita coisa. O PSD foi muito criticado por ter dito que vinha aí o diabo e mais não sei quem, mas a verdade é que o Estado português está fragilizado e muitas das consequências daquilo que foi a política destes 2 anos e meio estão-se a notar.
Eu tinha aqui um exemplo para vos mostrar, eu acho que posso mostrar aqui para a televisão, que tem a ver com o investimento público nestes anos. Este investimento é muito simples, basta olhar. É curioso que o menor investimento público, que está aqui nesta parte, deste quadro todo, os anos de menor investimento público, desde 2010, é precisamente 2016 e 2017. Ou seja, o país esteve sob resgate. O país teve a maior crise dos últimos 30 anos, desde 2011. O Partido Socialista sempre acusou o PSD de falta de investimento público. O Bloco de Esquerda sempre acusou o PSD de falta de investimento público. E o PCP sempre acusou o PSD de falta de investimento público. Chegamos a um governo de esquerda, 2016, 2017, os dados, são dados do governo, são isso que são orçamental, gastou-se mais em 2011, em 2012, em 2013, em 2014, em investimento público, manutenção de infraestruturas, construção, investimento em valorização dos comboios, das pontes, das estradas, daquilo que são os recursos do Estado que as pessoas servem todos os dias, mais em 2011, 2012, do que agora, que chegou o governo de esquerda, o governo que até é de uma ideologia em que o investimento público é prioritário, e vemos o que temos. Isto que está a acontecer na ponte 25 de Abril, nos comboios, em todo lado, a questão da ponte... Já está mais que explicado que foi exagerado. Hugo, não é exagerado. O que é exagerado é o tempo que o governo demora a fazer os investimentos que tem para fazer. Quando nós temos um problema como tivemos da bancarrota ou da pré-bancarrota, e é verdade que o governo anterior adiou 2 ou 3 investimentos que era preciso fazer algumas coisas. Nós podemos adiar 1 ano, 2 anos, certo tipo de obras de investimentos aprofundos de manutenção, e isto aguenta, estica, tem alguma elasticidade. Por acaso, o governo anterior, na área da ferrovia, mandou renovar, remodelar o Alfa. Fez-se um, a seguir foi outro. Foi-se fazendo o mínimo exigido que era preciso fazer. Só que isto depois não pode ser para sempre. Ou seja, nós conseguimos adiar 1 ano ou 2, mas ao 3º ano, ao 4º ano, já é um suicídio. E é o que tem acontecido, por exemplo, na manutenção de equipamentos nos hospitais, que ficam, repare, no caso do IPO de Lisboa, só teve o investimento, estava preso há meses no Ministro das Finanças, quando as notícias vieram cá para fora. Repare no número de descarrilamentos que têm acontecido nos últimos 3, 4 anos na área da ferrovia, e veja, nos últimos 2 anos, a quantidade de comboios suprimidos por todo o país por falta de material circulante. O Governo anunciou que em 2017 ia adquirir material circulante, não o fez. Colocou-o neste Orçamento de Estado, já estamos em março, ainda não abriu o concurso para material circulante, coisa nenhuma. Vamos ver nos hospitais, os médicos que estão desde março para abrir um concurso para contratação de médicos que estão disponíveis, porque o habitual era não haver médicos disponíveis, agora até há. E, portanto, há aqui um conjunto de infraestruturas, de investimentos do Estado que estão a servir. O não investimento público está a servir para compensar as contas. Ou seja, o Governo anunciou outro caminho face ao Governo anterior, que foi aproveitar o crescimento para começar a distribuir mais rapidamente os salários, a reposição de pensões, a fazer algum tipo de investimentos que se consideraram importantes. Só que isto tem um custo. E, portanto, eu preferia, vou-lhe ser sincero, eu preferia demorar mais 1 ano a dar mais 20 euros às pessoas e ter os hospitais com mais qualidade e ter os comboios com mais qualidade e não ter que aumentar os impostos, por exemplo, no gasóleo, do que ter feito isto. O que é que aconteceu? Os setores do Estado depauperaram-se, os sindicatos públicos, que eram sempre os primeiros a acusar isto, calaram-se com a mordaça do PCP e do Bloco de Esquerda. Os portugueses foram sentindo isto na pele, mas era um por outro, não era assim tão grave. E agora há um risco de colapso em muitas situações. E aquilo que está a acontecer na ferrovia é um exemplo claro. O que agora aconteceu neste caso da ponte 25 de Abril, a ponte não vai cair amanhã. Eu disse isso ontem na SIC Notícias. É óbvio que não vai cair, mas também não me venham dizer que o Governo está a fazer tudo bem. Os relatórios deste problema da ponte não são de há um mês. E não venham com a narrativa do PS, que tive que ouvir ontem o João Galamba a dizer isso, que foi o Governo que deu o relatório. Não! Hugo, tens de dizer a verdade toda. Vocês têm a mania das meias verdades. Há 2 anos há um relatório das infraestruturas de Portugal a alertar para investimentos que é preciso fazer na ponte profundos. Depois, no final do ano passado, o Conselho de Segurança da Ponte, que reúne ali todos aqueles parceiros, fez um relatório a dizer o mesmo. O LNEC fez um relatório que chegou ao Governo. Com base nesse relatório, o Governo pediu um outro relatório, ou vá lá, não fez um grupo de trabalho, que era o habitual,
para ter a certeza daquilo. E, portanto, o relatório que o Governo pediu é o 4º sobre aquele assunto. Portanto, não me venham dizer que foi o Governo que pediu, portanto está a agir bem. Não, o Governo pediu para ganhar mais tempo. E depois, aquilo está há 6 meses para despacho do Ministro das Finanças, que só despachou quando a Visão contactou o Ministro a perguntar como é que era. E, portanto, não me venham inventar aqui com histórias da carochinha. Porque este problema das... Hugo, não é conhecido. Em relação aos despachos, isto é público. O que esquece. Então o próprio Ministro da Saúde já veio publicamente dizer que o concurso dos médicos não se despachava. Mas é igual. Os vetos de gaveta das finanças são habituais e não são só deste Governo. Porque para cumprir o déficit, o que os Ministros das Finanças muitas vezes fazem é aguentar a despesa ao máximo. E este aqui, como optou por este caminho, e repare, os dados estão aqui, é normal que em 2012, que era um ano de grande crise, o Estado gastou 4 mil milhões de euros em investimento público. 2016, já tinha acabado a austeridade, investiu 2,7 mil milhões. Hugo, isto envergonha qualquer socialista que fala de investimento público. O Keynes deve estar às voltas lá na campa, basado com isto. E o mais ridículo é ver um tipo do PSD, como eu, que até é um que defende menos investimento público, mais investimento privado, mas há mínimos. O PSD andou 40 anos a acusar o PS ao investimento público. Pois, mas há investimento público básico que é necessário. Há aqui uma coisa que nos divide ao Feliciano, e as pessoas têm que perceber. O Estado tem que estar em questões de soberania e tem que estar, sobretudo, a garantir um determinado tipo de investimento que o privado não quer fazer porque não é rentável, mas que é essencial às pessoas. E, por exemplo, para mim o que me interessa é como é que o serviço é prestado às pessoas. A linha da Beira Baixa é uma linha que não é rentável, mas as pessoas têm direito a ter o comboio. E, portanto, se não houver nenhum privado a fazê-lo, o Estado tem que o fazer. A linha de Cascais tem dezenas de privados a querer fazer aquele investimento. E o que é este tipo de governo, que eu acho que no PS muita gente pensa como eu, há outros que não, a ala esquerda do PS não pensa, e então o Bloco e o PCP não deixam, que é, não, há lá um privado que quer investir, mas nós vamos lá para o dinheiro do público, ou seja, vamos tirar se calhar 500 milhões de euros da linha da Beira Baixa, ou da linha da Beira Alta, ou da linha do Norte, para fazer o comboio de Cascais e os metros de Lisboa, quando há privados a querer investir nisto. Isto é irracional, isto é uma questão ideológica. Eu sei que é defensável defender o contrário. Eu acho que onde há privados que queiram fazer o investimento do Estado, o Estado deve-se poupar a isso e ir fazer onde é preciso. E, portanto, isto é uma divergência ideológica. Eu até acho que o Hugo, em tese, concorda comigo. Ele é economista, não é da ala de extrema-esquerda do PS. Quer dizer, é que ninguém consegue perceber que se vai pôr 500 milhões de euros em Lisboa, onde há o privado que quer pôr, e que se tire isso do interior onde ninguém quer pôr o dinheiro e, portanto, o Estado está lá é para isso. Permita-me só aqui, já que falámos na ponte 25 de Abril, fazer uma ponte aqui para o nosso distrito. A chamusca. Exatamente. É que ontem nas redes sociais, e isso vale o que vale, muitas pessoas, cidadãos comuns, falavam na facilidade com que, de repente, há milhões e milhões para investir na recuperação da ponte 25 de Abril, quando aqui no distrito de Santarém há esta prioridade em torno de uma ponte na chamusca. Isto é assim tão fácil para um lado e tão difícil para o outro? Eu queria comentar também um pouco. É uma questão de notícias. É uma questão de notícias, infelizmente. Eu queria também comentar um pouco o que o Duarte disse. Também vou ir à ponte da chamusca, mas eu acho que sobre isto, acho que não tenho a certeza, há um facto indesmentível sobre este governo. Podem vir aí já as comparações internacionais, com o que quer que seja. Este governo teve o maior crescimento económico do século. Não há dúvida nenhuma. O crescimento económico de 2007 é o maior crescimento do século. Temos, neste momento, a menor taxa de desemprego dos últimos 14 anos. Mais um facto indesmentível. Isto é que interessa para a vida das pessoas. A devolução de rendimentos aconteceu e foi positivo. Em relação ao investimento público, obviamente que, em primeiro lugar, temos que perceber que os fundos comunitários também não tinham arrancado. Obviamente que, certamente agora, com os fundos comunitários, vai ser possível alavancar o investimento público. Acredito que assim o seja. Em relação à ponte da chamusca, e é uma ponte crucial e bem mais importante para o nosso distrito, digamos assim, do que a ponte 25 de Abril, as pessoas também... Logo, primeiro é uma questão de notícias, como é óbvio, mas deixem-me também valorizar o que tem sido feito sobre a ponte da chamusca. Existiu nesta quarta-feira, sim, um debate na Assembleia da República, da parte do Partido Socialista, foi o que realizou o debate sobre a ponte da chamusca, no seio da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, em que as posições dos partidos
foram largamente consensuais sobre a necessidade de resolver aquele problema. Existe claramente o objetivo de resolver aquele problema. Mas também, sejamos sinceros. Obviamente que temos dois tipos de soluções. Temos as soluções de curto prazo, que podem ser feitas para resolver soluções de longo prazo e que a população da Chamusca precisa, a população de Alpiarça precisa, a população de Almeirim precisa, toda aquela população necessita, até porque tem resíduos perigosos a atravessar através do Ecoparque do Relvão, caminhões, ninguém ficará descansado, certamente nem eu, nem o Duarte, nenhum deputado do Distrito de Santarém ficará de consciência tranquila se acontecer uma situação daquelas, porque temos que resolver aquele problema. É um problema com anos a mais para ser resolvido. Acho que no novo contexto dos fundos comunitários, do quadro 2030, deve ser encontrada uma solução para a construção de uma nova ponte. Deve ser encontrada uma solução para a construção de uma nova ponte e para a resolução do problema do IC3, que está por concluir, que também deve ser feito. Quando se fala em longo prazo, o que é que isso quer dizer? Isso vai até onde? Longo prazo? Médio prazo? Longo prazo. Quando eu falo de uma solução de longo prazo, é uma solução para o futuro, uma solução que dure 100 anos ou dure 50 anos. Não? Mas que fica aplicada no terreno quando? Obviamente que quando houver novos quadros comunitários, novo quadro comunitário, ou seja, daqui a 4, 5 anos tem que se começar a solução. Certamente já há projetos, certamente podemos avançar para a frente, podemos encontrar soluções. Mas é tudo feito com fundos comunitários neste país? Não é tudo feito com fundos comunitários. É que parece que o Governo só tem... Eu às vezes fico em dúvida porque é que nós aprovamos o Orçamento de Estado. Temos que encontrar... É que o Orçamento de Estado, nós olhamos aqui para este quadro... Olhamos aqui para este quadro, do que tem a execução orçamental, é sempre... Feliciano, agora não está aqui, mas se nós formos ver o previsto no Orçamento de Estado em cada um destes anos, agora vou falar de cor. Tenho a certeza que 2016 e 2017 era bem maior que estes anos da Troika. O problema não é o que nós orçamentamos, é o que nós usamos. Mas sobre o truque agora é esse, os orçamentas e não se gasta. Sobre a ponta da Chamusca, todos os governos já deviam ter feito há muito tempo e tinham resolvido o problema há muito tempo. E vamos aqui ser claros, eu não percebo como é que se construiu o Ecoparque do Relvão sem resolver aquele problema de base. Havia contrapartidas. Havia contrapartidas. Aquela estrutura ir para lá. Digo eu. Não, estavam escritas. Ao contrário. Sim, estavam escritas, o problema é esse. Exatamente. Eu lembro-me aqui sobre a ponta da Chamusca, eu não vou responder àquela parte que o Hugo já esteve a falar dos fundos comunitários e do grande crescimento e do desemprego. Só dar aqui uma nota sobre isso que é importante. Portugal tem um ciclo de crescimento que começa em 2015 e depois estar não sei quantos anos, 2014, depois está não sei quantos anos em recessão. E, portanto, Portugal agora felizmente está numa onda de crescimento que é preciso continuar e aprofundar. O que o PSD diverge do PS nisto é que não se senta em cima do crescimento e diz assim, agora estamos a crescer, foi o governo que mandou. Eu só queria recordar aqui, quando o PSD, no governo do PSD, o crescimento começou, o PS dizia assim, não, isso é mérito das empresas. E nós sempre dissemos, isto é mérito das empresas. Agora que o crescimento é num governo socialista, já é a grande obra do governo. É só para a gente não se esquecer. É mérito do governo e é mérito das empresas, é mérito dos portugueses, é mérito da gente. O que é o dado importante? É que Portugal, quando começou a crescer em 2014, estava a crescer, apesar da Europa ainda não estar a crescer tanto. E agora o que é facto? É que há pelo menos 10 países na Europa que têm o crescimento maior que o já cresceu mais. Esse país já cresceu mais. Ou seja, esse país já cresceu mais. A Eslováquia sempre cresceu mais que Portugal. O ritmo, acho que nunca deves ter visto a Eslováquia e dizer que a Eslováquia nos últimos anos. A Eslováquia é um país super pobre. Eu sei. Era como aqueles crescimentos de 10%. Claro, não é do nosso campeonato. Nós temos é que comparar. Eu não sei, nem sequer sou economista e o Hugo sabe isto melhor do que eu e, portanto, a análise política tem que ser séria. O que acontece é que Portugal teve um período que crescia mais que a Europa. Portugal teve a crescer acima da Europa. Em 2015, 2016 e 2014. Agora, neste momento, Portugal cresce abaixo da Europa. Ou seja, o crescimento de um país como Portugal depende muito do seu mercado, dos seus clientes e parceiros europeus, é alavancado. O governo pode estar a fazer tudo bem. Vamos agora aqui ser rigorosos. Pode estar a fazer tudo bem. Se a Europa entrar em crise, o crescimento de Portugal vai logo para o chão. Como é que nós avaliamos qual é o nosso mérito ou demérito na coisa? É quando o crescimento na Europa é acima da média e Portugal mesmo assim continua atrás. E, portanto, não dá para somar. Ou seja, o que nós dizemos é que face ao crescimento europeu, face àquilo que foi feito em Portugal, Portugal podia estar a crescer ainda mais e não está. E é isso aquilo que nos distingue. Sobre a ponta da Chamusca, que para mim é talvez a obra mais justa, não digo que seja a mais importante, mas é a mais justa que se tem que fazer no distrito. Os dois Sirveres que estão na Chamusca representam os resíduos perigosos do país todo e, portanto, as pessoas da Chamusca aceitaram, e sem grande tumulto na altura,
a Câmara na altura ainda era comunista, aceitaram aqueles 2 Sirveres e, portanto, teriam que ter contrapartidas. Eu recordo que o problema não é a Ponte da Chamusca. Eu até espero que ninguém mexa na Ponte da Chamusca, que é das pontes mais emblemáticas que o Rio Tejo tem. Eu não lhe tocava. E, portanto, espero que não lhe mexam. O problema que está ali é que havia um IC3 que acaba aqui praticamente no entroncamento e depois só começa já a seguir a Almeirim. E há aqui um buraco 60 km. Que é horrível. E só quem nunca passou na Chamusca é que não sabe que na Chamusca não passam 2 caminhões, passam um. Se antigamente já era mau, com os 2 Sirveres, aquilo é um tráfego brutal, injusto para as pessoas, poluente, criador de acidentes. Ninguém tem qualidade de vida naquele troço da estrada. E, portanto, o aumento do tráfego na Ponte da Chamusca aconteceu. A própria, eu acho que até é mais grave, ou o que se queres que diga, eu acho que é mais grave o que se passa dentro da Chamusca do que propriamente o problema da Ponte da Chamusca. Mas a Ponte tem um problema de traçamento das pessoas. Sim, e o que é preciso fazer é arranjar a solução que termine o IC3 e que ligue o entroncamento a Almeirim, que se alivie as pessoas deste tráfego brutal que há na Chamusca. E eu te dou aqui um exemplo. Quando fizemos a visita ao Tejo, da Comissão de Ambiente, todos os autarcas disseram que era tivemos na Gulgã, e foi um momento em que todos os presidentes de Câmara, até muito mais que o próprio presidente de Câmara da Gulgã, peço desculpa, da Chamusca, foram os outros que vieram dizer isso. Nós sabemos que isto é prioritário. Da Chamusca sempre defendeu. Às vezes discute-se a ponte, que é preciso fazer nova ponte em Abrantes. Eu acho que isto é muito mais prioritário. Porque há aqui uma questão de justiça, de saúde pública, de economia e, sobretudo, de premiar não é compensar um conselho que aceitou receber isto tudo sem uma contrapartida. E, portanto, eu às vezes fico um bocadinho revoltado como é que só agora é que se volta a falar no assunto. Ou seja, a Ponte da Chamusca é um investimento... Tem a convicção do Hugo, isto só lá vai com fundos comunitários? Não tenho nada da convicção dessas. Eu acho é que... Temos que encontrar soluções. Vamos lá ver. Os fundos comunitários são uma ajuda ao nosso investimento. Claro. Não é? Quando foi? Às vezes, ontem eu ouvi o João Galamba e agora ouvi o Hugo com essa conversa também a pegar um bocadinho nisso, que não se faz mais investimento público por causa do quadro comunitário. Vamos lá ver. O governo que está em funções e o anterior já sabiam que este quadro comunitário não era de prioridade de investimento público. Sim. Isso foram os outros. Quem negociou o CREN, Engenheiro Sócrates, conseguiu pôr lá ainda muita coisa de investimento público que negociou com a Comissão Europeia, mas com a contrapartida, ok, o próximo já não vai ter tanto, esqueçam isso. E nós sabíamos isto. É por isso que se diz às vezes, mas não há dinheiro para fazer zonas industriais, não há dinheiro para saneamento básico. Pois não, porque os presidentes de Câmara do passado, alguns deles não aproveitaram. Os quadros comunitários têm uma evolução e as pessoas têm que ir acompanhando. Portugal, houve presidentes de Câmara que fizeram saneamento básico, outros não fizeram. Houve outros que fizeram parques industriais, houve outros que não fizeram. Tudo tem o seu tempo. A Comissão Europeia não pode andar, a União Europeia, atrás dos caprichos de alguns presidentes de Câmara. Tem que ter estratégia. E, portanto, nós já sabíamos que neste quadro comunitário ia haver pouca coisa. O Governo tentou negociar ainda um detalhe, que era o last mile, que era uma desculpa para pôr investimento em infraestruturas públicas, que era para ligar estradas. É o caso dos riachos. Não, e era aqui o caso claro do IC3, que era ligar o IC3, ou no caso o IC3, fazer aqui esta parte que fazia, que eram 60 km, mas não gastar em novas autoestradas. O erro de Portugal, na minha opinião, já aqui falámos, foi termos exagerado na dimensão de algumas autoestradas. E na Dias ia para Benavente e atravessei a ponte e ia 3 faixas para cada lado. Para quê? E tinha-se feito isto. Eu acho que ou se faz com fundos comunitários ou se faz com o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado tem que ter dinheiro para estas coisas. Portugal tem que se preparar. E isso é uma das discussões que está a ser feita agora por causa do PT 2030, é que o PT 2030 pode ser o último programa quadro da coesão para Portugal. E nós temos que fazer este desmame das obras serem feitas todas com fundos europeus. Já temos que deixar de estragar menos dinheiro de fundos europeus. Eu ainda me recordo de ouvir antigamente as grandes críticas que se faziam ao professor Cavaco, é que só usámos os fundos europeus para betão. Mas era outra fase. Eu costumo dizer que o erro dos que lhe seguiram não foi... O erro não é do Cavaco. O erro foi de terem feito o mesmo que o Cavaco. Porque há alturas para fazer infraestrutura e há alturas para investir no resto. E o problema é que em Portugal nós continuámos a investir e a duplicar. Ou seja, a estratégia do professor Cavaco foi repetida pelos outros que vieram a seguir. E o problema terá sido para mim, na minha opinião, foi sempre esse. Agora, há aqui uma barreira forte de união entre os partidos todos para a questão da chamusca e para resolver este problema. Eu acho que isto tem que ser está colocado na agenda de toda a gente. O Governo tem que perceber que há aqui não digo um conluio de partidos,
mas há uma prioridade para o Ribatejo que neste momento é aquela prioridade na área das infraestruturas. E se calhar também está a questão da 362, da 361, mas isso são investimentos mais pequenos, são investimentos de pormenor. Isto aqui é estratégico para a região, para o país e é sobretudo, eu gostava de deixar esta palavra, de justiça para com as pessoas. Muito bem, e é com essa convicção que finalizamos esta edição de Médio Tejo em Revista. Mais uma vez, muito obrigado aos dois por terem estado connosco. Iremos voltar numa próxima ocasião. Fique bem, fique com a ERTE.